Em nosso estudo de hoje, a lição 33 do livro Religião dos Espíritos tem por título Oração e Provação. A oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Repara o caminho que a névoa amortalha quando a noite escura te distancia do sol. Em cima, nuvens extensas furtam-te aos olhos o painel das estrelas e embaixo, espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. Debalde consultarás a bússola que a treva densa embacia. Se avanças, é possível te arrojes na lama de covas escancaradas. Se paras, é provável que padeça o assalto de traiçoeiros animais. Faze, porém, pequenina luz e tudo se modifica. O charco não perde a feição de pântano e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim também é a oração nos trilhos da experiência. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte ainda e sempre é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável. Mas estarás em ti próprio, plenamente refeito, no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas acima das tuas dores o plano sábio da vida que te ergue no labirinto do mundo, a bênção do amor de Deus. Muito esclarecedora a lição do Emmanuel hoje. Me lembro de uma vez ter procurado uma pessoa para conversar sobre mediunidade, para conversar sobre algumas experiências que eu vinha tendo, e essa pessoa, ela começou a conversa falando assim: vem estudar. Não é que o que você tem vai melhorar ou vai sumir. Não é isso. É que você vai começar a compreender o que é e como lidar com isso. Eu falei, então tá, a pessoa que vem naquela intenção de, eu tenho visto um determinado espírito. Você vai parar de ver? Não, você vai aprender como agir quando você vê esse espírito. Então tá legal. É exatamente dessa mesma maneira que a oração ela vai agir na gente com relação às provas e até mesmo às expiações que a gente tenha. Porque no primeiro momento a gente vai sentindo um desespero muito grande. Quando vai vendo, parece que o mundo está caindo em cima da gente. Todo mundo nesse planeta tem um momento da vida que isso acontece. Que parece que tudo está começando a desandar de uma vez e exigir da gente muito equilíbrio, muita determinação. E quem tem algum preparo moral consegue encarar bem. A gente adquire esse preparo moral através da oração também. Agora, quando eu faço a oração, eu faço a oração no primeiro lugar pedindo ajuda. E parece que a gente não está recebendo essa ajuda de maneira nenhuma, mas a gente começa a intuitivamente receber alguns pensamentos e reflexões sobre o problema que a gente está passando. E aí a gente simplesmente começa a ver, é difícil? Por exemplo, vou pegar aqui um amigo querido que está passando nesse momento por muitas provas simultâneas. E o que a oração está fazendo com ele, está ajudando a ele? Em primeiro lugar, ele colocou na cabeça agora, eu não vou conseguir resolver o problema de todo mundo. Não consigo. Então vou começar a fazer somente a minha parte dentro daquilo que me cabe, dentro daquilo que eu tenho dentro do meu limite também. E ele começou a fazer isso, e tem coisas que não adianta, você não vai resolver totalmente, porque a prova que cada um tem que passar, a pessoa vai passar mesmo e acabou. A prova que os nossos filhos precisam passar, eles vão passar e acabou, faz parte da providência divina. A prova que os nossos pais, sogros, vão passar também é a mesma coisa. Mas o que a oração está fazendo? A oração está tirando a gente daquele desespero para a gente começar a olhar o problema como se estivesse de cima. Você se retira um pouco do cenário
e começa a observar todos os personagens envolvidos e todas as nuances, quais são as possíveis soluções, e aí, a partir daí a gente começa a ter um pouquinho de serenidade para descobrir como você vai fazer a partir de agora. E é interessante, né, que na minha juventude a gente tinha, por exemplo, jogos de paciência, como tem hoje jogos de paciência até online, né? E tinha labirintos que a gente sempre gostava muito de resolver. O labirinto, quando você está dentro dele, você realmente tem momentos que vai bater um desespero. Quem já teve a oportunidade de ir num parque de diversão, por exemplo, eu me lembro de ter ido quando criança em um labirinto feito de espelho. E tem uma hora que você parece que você está preso, você está perdido, bate um desespero na gente. Agora, quando você olha de cima, opa, peraí, a saída é por aqui, você começa a ter indicações de como resolver o problema, como não entrar em desespero. A prece vai fazer justamente isso. Ela não vai modificar exatamente, às vezes até pode acontecer isso se aquilo não tiver que ser uma prova para você passar, né? Pode ser que a sua prece ela te ilumine para falar, ó, você está entrando numa prova que não é sua, sai. Tudo bem, esse é um caso excepcional. Mas a grande maioria das vezes não, eu tenho a minha prova sim, eu tenho que passar por ela sim, e o que a prece vai fazer? Vai me dar um cenário geral para que eu aprenda a como utilizar e como utilizar a minha energia, o meu bom senso. Então o Emmanuel ele começa fazendo a primeira frase da lição de hoje, ó, a oração não suprime de imediato os quadros da aprovação não. O que ela vem fazer? É renovar o espírito, a fim de que venhamos sublimar essa prova ou então remover essa prova. Sublimar se eu tiver que passar por ela e remover se ela não fizer parte do meu caminho. E Emmanuel começa a fazer uma comparação quando a gente está perdido, quem foi militar ou que fez algum acampamento, alguma trilha, sabe exatamente que o Emmanuel dá para fazer uma comparação muito boa. Eu falo militar no sentido de ter feito acampamentos também. Porque eu, por exemplo, quando cumpri o meu serviço militar obrigatório, no breve período que eu fiquei nas Forças Armadas, nós fomos convidados uma vez à noite, você chega num determinado lugar, a pessoa te dava uma bússola, te dava uma manta, que é um cobertor, né? Te deixava numa árvore, e você pegava a árvore e tinha um papel na árvore, 50 graus a leste, 1,5 km. Você era obrigado a pegar a bússola, apontar, opa, é para lá. E a gente mais ou menos, lá, 1,5 km, deve ser aquela outra árvore lá, deve ser aquele morro lá. Vamos para lá, se não for, te volta para cá. Já tinha uma orientação, é isso que a bússola faz com a gente. E ele fala para a gente, ó, se avançar, mesmo que você tenha a bússola na mão, é possível que você se arroje na lama. Aliás, a comparação que eu fiz aqui sem querer, por intuição, ela é perfeita, porque o que aconteceu nesses exercícios? Se você seguisse a reta do que a bússola está apontando, você ia encontrar isso, ia encontrar lama, ia encontrar rio, ia encontrar mato, e fatalmente você ia desviar do caminho. Agora, quando você olha para lá, opa, 50 graus a leste, deve ser aquela árvore, vamos lá para aquela árvore, que se não for aquela árvore, pelo menos ela está aqui na reta certinha do caminho que a bússola está traçando, deve ser um pouquinho depois dela, mas vamos... Aí sim, aí você marcando de ir para a árvore, você não precisa ir em linha reta. Aí você pode desviar do rio, você pode desviar dos obstáculos. Mas se você seguir em frente, fatalmente você vai acabar errando também o caminho. Então ele coloca para a gente, ó, se você avançar, é possível que você te arroje na lama. Se parar também, ficar parado, é possível que tenha o assalto de animais traiçoeiros. Faz, porém, pequena luz e tudo se modifica. A gente começa a ter aquela noção, é exatamente isso que a prece faz. É para isso que eles falam que eles estão aqui para nos ajudar. Eles vão apontando o caminho para a gente. Muitas das vezes, até dentro desse caminho moral mesmo. Você vai entrar por esse caminho é de sofrimento. Hein? Você vai chegar lá na frente, vai ter que voltar, vai ter que refazer tudo. Então pensa bem. E os espíritos vão proporcionando a gente maneiras da gente avaliar os nossos passos, porque uma frase maravilhosa que eu tenho recebido: não importa nem o ponto de partida, nem o ponto de chegada. O que importa é o caminho e como você vai, qual é a diretriz que você vai tomar para fazer esse caminho. É o caminho que vai determinar a tua personalidade, teu caráter e o teu êxito nessa prova ou expiação que você está passando.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.